Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, sobre os últimos vídeos que nós estamos, trabalhando aqui, então nós estamos concentrando o nosso olhar para as sociedades da antiguidade que estavam presentes na África, mais especificamente, na região do deserto do Saara, e como essa região ela foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade ocidental e como muito, daquele legado ele permanece, junto à sociedade ocidental até os dias de hoje. Bem, então, nas últimas semanas nós viemos falando um pouquinho aqui, da sociedade egípcia, então nós falamos do Egito, de uma forma mais ampla, então nós falamos dos períodos históricos, nós falamos das relações políticas que o Egito ele nutriu com os povos ao redor, nós falamos também um pouquinho ali, do caso da Mesopotâmia, e nós também falamos um pouquinho aqui sobre o povo Cush, que também é considerado como um dos povos que deu origem ou a base para a cultura egípcia. Então, quando nós pensamos em África, o único oásis, ou o único povo que nós temos uma noção, pelo senso comum, de civilização, nós temos, o povo egípcio. Mas, a história, como ela é cheia de surpresas, nós também temos outros povos que se desenvolveram na região, e ali vai se formar os reinos, povos e reinos africanos, principalmente na região saariana, que nós vamos falar um pouquinho desses povos aqui hoje. Bem, então, o primeiro povo que nós vamos falar um pouquinho aqui é o povo berberes, então, de origem, o termo é igual a bárbaro, do latim barbarus, então, derivado do grego, do antigo grego, que quer dizer bárbaros, ou estrangeiro. Então, era uma palavra utilizada pelos gregos para designar outros povos, que não tinham a mesma herança cultural. Então, aqueles cuja língua lhe era incompreensível, ou seja, aquele que não falava grego. Então, a palavra bárbaro não tinha originalmente, uma nuance pejorativa, então não tinha uma visão, de você diminuir a importância daquele povo, mas, o significado, então significando simplesmente não grego. Então, sendo aplicado a todas as pessoas cuja língua não era compreendida pelos gregos e alguém que se exprimisse, iria se expressar, então se exprimisse, de uma forma inomatopeia, no caso bar, então segundo a percepção dos gregos. Então a palavra berbere, então parece ter surgido após o fim do Império Romano, então o seu uso no período precedente não é admitido por todos os historiadores da antiguidade. Bem, então no caso, como nós vimos, então lá desde o povo da Mesopotâmia, os gregos eles deixam um legado muito importante para a compreensão desses povos, e principalmente dando origem à sua nomenclatura. E isso, é um ponto essencial para nós compreendermos qual a importância dos gregos dentro desse cenário e também a riqueza que os gregos conseguiram entrar em contato, durante, a sua organização. Então, o uso do termo se originalizou no período, seguinte, à chegada dos vândalos, quando das grandes invasões. Então, qualificados bárbaros pelos romanos na África romana, então Tripolitânia, Bizancena, África proconsular, então a Numídia e a Mauritânia. Os vândalos vieram através da Península Ibérica e no leste da Nanúdia. Então, formou-se a coalizão, dos númidos, vândala, que tomou Cartago e suprimiu a influência de Roma em toda a África. Então, no caso, os vândalos, no caso foi quando o Império Romano ele deixou de existir, e os islâmicos, que são os muçulmanos que surgem no período, ali do século, em torno, a partir do século sétimo e oitavo, depois de Cristo, vai fazer com que, essa expansão islâmica ganhe força no norte da África, e de uma certa forma ou de outra, afastando a influência romana ali da região. Bem, então os historiadores árabes, por sua vez, adotaram a palavra bárbaros, em árabe da pronúncia Beabear, então no caso,
os europeus passaram a Berbéria, ou Barbária, toda a costa da África Norte. Então, para, né, os africanos, para os árabes, né, eles vão se autodenominar berberes, né, e também, né, os europeus vão considerar esse grupo de bárbaros, ou aqueles que não falavam latim, né, e depois, com o passar do tempo, vão ser chamados de berberes. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui os berberes, né, os muçulmanos. Né? Então, a conquista árabe e a conversão dos berberes ao islamismo determinaram duramente o seu destino histórico. Então, essa conversão se estabeleceu completamente somente no século XII, e o espírito da independência e a tendência ao puritanismo cultural geralmente reconhecido nos berberes explicam porque eles foram contra a dominação árabe e a ortodoxia islâmica, mas isso não impediu a islamização nem a islamização desse povo, né? Então, no caso, né, os muçulmanos eles vão islamizar a cultura berbere, né? Então, afastando a região ali do norte da África, né? E aquela região vai ser totalmente dominada pelos povos islâmicos, os povos árabes. Então, a primeira classificação das tribos berberes, então válida para a segunda metade do século XIV, foi fornecida pelos historiadores árabes Ibn Khaldun, e no leste se situava o Loanta, né, Cirenaica, né, no caso também a Tripolitânia, e a do Juride e de Aures, né, a oeste. E os Branes e os Zenatas, né, ali na região. Então, esse último grupo nômade, conquistadores que chegaram na África do Norte, no final do período bizantino, foram os primeiros a serem arabizados, né, né? Então, os Branes, aqueles que se designavam imazigues, então, no caso, homens livres, seriam os berberes mais antigos. Então, dentre eles estavam as manudas, os sedentários do Médio e do Grande Atlas, e os, né, sanhajas. Então, dividido em sedentários, no caso, Cotamas, né, da Cabilha, na Gomaras de Rife, e os grandes nômades do Saara Ocidental, no caso, as Lentas, as Lantunas e as Guzalas. Né? Então, no caso, né, esses povos eles se autodenominavam homens livres dentro daquele contexto. E isso vai fazer, né, com que houvesse uma resistência à islamização daquele povo. Né? E isso vai fazer com que esse povo ele vive em constante movimentação para não sofrer a pressão dos povos que tentavam conquistá-los. Então, essa situação e essa nomenclatura não daria por muito tempo. Então, a imigração árabe e as invasões hilalianas reforçaram ao menos a região abertas e a islamização das tribos berberes, cuja maioria renunciaria ao seu nome antigo para se juntar aos clãs árabes, com mais prestígio, com mais, vamos pensar um pouquinho assim, ou algumas coisas mais, levando proveito daquela situação. Então, outras tribos, no entanto, geralmente que habitavam as montanhas, como as tribos de Aures, né, e a Grande Cabilha, né, do Rife e do Atlas, apesar de serem muçulmanos e várias vezes reislamizados, né, pelos marabutos, conservaram a língua e seus costumes. Bem, então, mesmo durante a dominação islâmica, né, então alguns grupos, principalmente mais próximos das cordilheiras, né, onde era o acesso, ele era mais restrito, esses povos ainda resistiram, mantendo parte da sua cultura até os dias de hoje, se tornando ilhas, né, da cultura berbere na região. E isso vai ser muito importante, né, para a sua consolidação. Então, é sobretudo na observação desses costumes que foi revelada a originalidade berbere, né, que se manifesta essencialmente pela existência de um direito costumeiro e de uma organização judiciária não atrelada à religião. Então, as duas características desse direito berbere era a promessa coletiva como prova e a utilização de regras
e de penalidade conhecida sob o nome de Ilkanun. Né? Então, no caso, o povo berbere, mesmo sendo povos nômades, eles ainda mantinham um código, né, judicial. Então, eles tinham leis, né? E essas leis não tinham caráter religioso, então estavam separados, né, da moral religiosa. Isso é um ponto também, né, que transforma esse povo como um povo único ali na região. Então, quanto à justiça, ela era julgada pelos juízes árbitros e pela Assembleia das Vilas. No entanto, o costume berbere não era do direito completamente laico e não entrava em conflito com as leis religiosas. Então, a organização social era rígida pelos laços de sangue reais e fictícios, pela prática do trabalho coletivo e pelo uso dos celeiros, né, dos celeiros coletivos também, e de que se encontrava tanto entre os berberes quanto entre os árabes. Bem, então, no caso, a justiça, ela tem essa questão de serem feitas por um colegiado, né, por uma assembleia dentro dessas vilas, né? Então, o direito, ele se distanciava da religião, como já tinha colocado anteriormente, e a sua organização social, ela era rígida, né, a partir de laços hereditários, né, reais ou fictícios, né? Então eles tinham uma visão a partir da superstição muito atrelada à origem dos poderes políticos daquelas pessoas. E isso, né, a partir do trabalho coletivo, né, e dos bens produzidos também eram usados de forma coletiva, e não, né, dando privilégios ou prestígios a alguns que vão, né, ter mais benefícios em detrimento a outros. Então, politicamente, os berberes são formados por várias uniões dos estados independentes. Então, no caso, o reino de Tarret, né, o reino de Tremecen, né, e o reino de Cairuão, né, e o reino de Fez, e etc. Então, os grandes impérios como os Amoravidas e os Amoadas, né, então, eles possuíam vários tipos de organizações, né, principalmente focada na questão da aristocracia, da nobreza, da teocracia, então, no caso dos sacerdotes, e da monarquia, além de uma democracia dos Jama'aqui, que, na verdade, segundo alguns autores, a assembleia designada pelos clãs representavam, na realidade, uma oligarquia dos mais velhos, governando, né, ao nome da tradição. Bem, então, como nós falamos essa questão da organização política, então eles tinham divisões sociais, mas o que predominava era as experiências dos mais velhos, né? E isso é um ponto que a cultura africana ela valoriza muito com o passar das eras, né? Principalmente o mais velho ele tinha um lugar de destaque dentro dessas sociedades. Isso é um ponto, né, que fica marcado essa cultura em vários aspectos e vai chegar até os dias de hoje na região, né? Então, pena que nós aqui do mundo ocidental, considerado moderno, nós não temos essa visão da mesma forma. Então, apesar do que possa se falar, né, de uma civilização berbere, esta parece pouco original. Então, a pouca literatura berbere, né, então puramente oral, consiste em fábulas orais, contos e cantos tradicionais ou improvisados. Então, ela é feita, sobretudo, do empréstimo do Oriente Árabe e a exceção de alguns poemas e cantos guerreiros. Então, na área da arte, as formas geométricas se encontram na cerâmica, na bijuteria e na escultura em madeira e na tapeçaria. Bem, então, mesmo nós falamos um pouquinho dessa cultura, eles não desenvolveram uma escrita, né? A escrita não era uma prática corriqueira entre esses grupos, então pouco da sua cultura original ela se manteve. Então, como as tribos, né, africanas que não desenvolveram a escrita, muitas delas têm o seu legado transmitido pela oralidade, né? Então, transmitido pelas gerações, né? Principalmente pelos contos, pelas cantigas, entre outras questões, que vai sendo transmitido esses elementos culturais que chegam a nós até os dias de hoje. Então, eles tinham muito, né, apreço pelos trabalhos manuais e principalmente pelas formas geométricas, né? Trabalhando pela questão, né, do trabalho manual em cerâmicas, entre outros elementos que vão ganhar muito valor naquele contexto.
O segundo povo que nós vamos estudar aqui é um dos povos mais emblemáticos da África, que são os cartaginenses, né? Então, os cartaginenses foi o primeiro povo, né, que se organizou na costa, né, norte da África. Então, eles se organizavam em cidades-estados e eles vão dominar parte da Península Ibérica e eles também vão dominar algumas ilhas do Mar Mediterrâneo e parte, né, dali do que seria a ilha de Sicília, na Itália. Né? Então, por que nós falamos um pouco desse povo aqui? Porque a cidade de Cartago ela vai ser uma das maiores rivais de Roma, quando Roma estava se fortalecendo ali na região. Né? Tanto é que quando nós vamos falar de Roma, nós vamos falar das guerras púnicas. Então, os romanos chamavam os cartaginenses de punos. Então, por isso que vem a nomenclatura púnicas. Então, nesse sentido, qual foi a grandeza desse povo dentro daquela realidade? Então, Cartago, para iniciar, foi uma cidade-estado que está localizada no norte da África, numa península próxima da qual encontra-se hoje a cidade de Tunus. Então, foi fundada pelos colonizadores fenícios oriundos da cidade de Tiro, então, antes da data tradicional de 814 a.C. Então, Cartago tornou-se, dentro do pouco tempo, a capital de uma república marítima muito poderosa, que substituiu Tiro no ocidente, criou colônias na Sicília, na Sardenha, na Península Ibérica, enviou navegadores ao Oceano Atlântico Norte, sustentou, né, contra Roma, sua rival, a longa guerra conhecida como Guerras Púnicas, né, que foi de 264 a 146, possuía também uma potente marinha de guerra. Bem, então, quando nós falamos em Cartago, Cartago faz parte de uma dominação, né, de uma cultura que deu origem aonde hoje nós temos a Síria, que era a Fenícia. Então, a Fenícia era uma civilização que tinha como característica a navegação, então eles eram comerciantes que dominaram o mar Mediterrâneo e eles iriam fundando colônias. Então, uma das maiores colônias fundadas pela cidade de Tiro, que é uma cidade-estado fenícia, foi o povo, né, de Cartago. Então, foi a cidade de Cartago que deu origem à cidade de a guerra, né, os cartaginenses. E esses cartaginenses vão ser a cidade, né, a colônia mais próspera dos fenícios e vai fazer, né, vai controlar grandes áreas ali na região. Então, entre o século V até o terceiro século antes de Cristo, envolveu-se em frequentes hostilidades com a Grécia e a Sicília. Foi nesta última que Cartago teve seu primeiro choque com Roma. As três guerras púnicas acabaram com a destruição da cidade em 146 a.C. Então, a meio do caminho entre as duas cidades, a capital, o império, encontra-se a Sicília. O controle dessa ilha foi determinante no decorrer das guerras púnicas, porque a Sicília era o celeiro do mundo antigo. Né? Então, no caso, quem controlaria a Sicília teria uma grande oferta de alimento para a sua população. E a população cartaginense, que era muito, né, que estava no processo de crescimento, precisava daqueles recursos. Né? Tanto é que aqui nós temos uma obra que ela imagina como seria a cidade, né, de Cartago no seu auge. Né? Então, uma cidade muito organizada, né? Uma cidade que privada, né, que tinha portos, né, tinha um mercado muito organizado, e isso vai fazer com que essa cidade ganhasse, né, essa notoriedade ali na região. Então, as duas primeiras, né, guerras contra Roma reduziram muito o tamanho do antigo Império Cartaginense, então restando apenas áreas adjacentes à cidade de Cartago. Então, Cartago foi fortemente militarmente falando e ficou ainda menos depois dessa guerra. Então, governada por comerciantes sem exército poderoso, então Cartago valia-se de mercadorias que se insurgiram contra os cartaginenses, então minando suas defesas, certamente uma das causas para a derrota, né, da face aos romanos. Sobre esse episódio, o Flaubert escreveu um romance que é chamado de Salammbô. Né? Então, Cartago estava agora totalmente à mercê da vontade de Roma, então foi destruída ao fim da Terceira Guerra Púnica,
por Cipião Emiliano, no 146 a.C. Então a cidade foi arrasada até os seus alicerces e o chão foi salgado, né, para que nela nada crescesse. Então, esta atitude extrema deve-se ao fato de que Cartago teria sido a única potência que poderia concorrer pelo domínio do Mediterrâneo Ocidental. Roma e Cartago estavam sucessivamente colocadas no eixo central do mar. Então, num tempo em que não comportava concorrência, a luta entre Roma e Cartago era, né, exclusivamente, né, pelo monopólio da região. Então, Cartago e Roma tentavam controlar o comércio no Mediterrâneo. E isso, inevitavelmente, vai levar ao conflito entre as duas sociedades. E isso vai levar, né, vai dar, né, a questão, né, que vai criar, né, essa rivalidade e também o fim de Cartago dentro desse conflito. Né, então, refundada por César e Augusto como colônia romana a partir do século I a.C., novamente adquiriu uma grande prosperidade e a sua população cresceu a ponto de se tornar a quarta maior cidade do Império Romano, com uma população que era estimada em meio milhão de habitantes. Então, tornando-se a verdadeira capital africana romana e da África cristã, como centro do cristianismo após, né, o donatistas. Né? Então, os vândalos, Gensírios, ocupou a cidade em 439 d.C., estabeleceu ali sua capital, mas em 533 e 534, o Belisário expulsou os vândalos e, a partir de então, até a sua captura e destruição pelos árabes em 697, a cidade permaneceu como parte do Império Bizantino. Então, Bizâncio, né, então o Império Romano Oriental, ele vai ter um forte apelo no norte da África, né? E isso vai fazer com que, só com a expansão islâmica, vai fazer com que a cidade de Cartago seja perdida pelos bizantinos. A economia. Então, entre os produtos do artesanato fenício, o mais famosos eram talvez o tecido tingido com cor púrpura, né, vermelho. Então, os fenícios tinham alcançado uma notável habilidade na arte de tingimento dos tecidos, era apreciados a ponto de se tornarem sinais de riqueza e requinte. Então, os fenícios usavam tecido de lã ou de linho e tingiam a partir de pigmentos obtidos de moluscos chamados, né, muricês ou murex, né, encontrados na água rasa da costa do Mediterrâneo. Então, o processo era muito complicado e demorado, e por isso o preço desse tecido era extremamente elevado. Bem, então, no caso, né, a cidade de Cartago, ela tem um ponto essencial, que é a questão do comércio, e principalmente a produção desse tipo de tecido. Né? Tanto é que quando, né, os portugueses chegam no Brasil, a coisa que mais encantou ele foi a possibilidade de ter uma madeira aqui no Brasil, que é o pau-brasil. Né? Essa madeira ela era usada para tingir os tecidos de vermelho, que era uma cor muito apreciada na Europa naquela realidade, né? Por conta da sua dificuldade, né? Da sua né? Da sua baixa oferta. E isso vai fazer com que, né, quanto mais tecido vermelho você conseguia produzir, mais destaque aquela sociedade tinha. E como só os fenícios, como só os cartaginenses, eles tinham o domínio da prática de tingir esses tecidos dessa cor, então eles vão ter o poder econômico muito considerável ali naquele momento. E isso vai fazer com que eles tenham um grande prestígio dentro dessa realidade. Depois, né, dos cartaginenses, nós vamos voltar para um dos primeiros reinos cristãos da África, que são os Achuns. Né? Então, o Império Axumita, né, que também pode ser chamado de Axumita, que ele controla ali o chifre da África, né? Então, o Nordeste africano, e também parte da região onde hoje é o Iêmen, na Península Arábica. Então, a cidade de Axum foi aparentemente fundada por volta do ano 100 depois de Cristo, mas a região circundante é habitada há milênios. Então, a terra de Punt, mencionada pelos antigos egípcios como fonte da mirra, que é um dos elementos mais importantes, né, ali na região por conta, né, do seu uso. Né? Então, a mirra ela era como se fosse um perfume,
né? Então, é um produto muito importante ali na região. Então ali, né? Então, no caso, por volta do ano 500 a.C., surgiu na área uma cultura pré-axumita, conhecido como Da'amat, né? Então, com ligações culturais com o sul vizinha da Península Arábica, de fato, desde o segundo milênio antes de Cristo até o século IV depois de Cristo, a região de Axum foi colonizada por imigrantes, né, sabeus vindo da Península Arábica, e a influência da cultura dos sabeus é vista na arquitetura e na língua do Império Guês, né? Então, é uma região que tinha um trânsito muito grande de pessoas, né? Principalmente pela sua proximidade pela Península Ibérica, e também por conta que ao norte existia né, no caso, uma passagem para a Península Arábica, e também por conta, né, das navegações vindo, né, do sudoeste da África, né, e os produtos que vinham de lá, e também o comércio com o Oriente, né? Então, esse é um ponto também muito importante dessa região. Então, a partir desse contexto, os Axus, sede de um estado mais poderoso da região entre o Império Romano do Oriente e a Pérsia, então, cujo poder estendeu-se desde o século I ao século XIII. O auge da cidade do Império Axum ocorreu no século IV, quando o território controlado abrangia, né, a atual Etiópia e o sul do Egito e parte da Arábia, e no sul do atual Iêmen. Então, o comércio marítimo com as rotas, né, que chegavam até o Ceilão era realizado através do porto de Adulis, então, na atual Eritreia. Então, segundo o autor grego anônimo, né, no caso, o Périplo, né, do mar de Eritreia, né, datado do século I. Então, Adulis exportava escravos, marfim, chifres de rinocerontes. Então, as relações comerciais foram mantidas com, então, a província romana do Egito, desde o século I, e com a Índia, a partir do século III. Então, o comércio continuou com o Egito, a Síria e o Império Bizantino até o século VII depois de Cristo. Então, a área da cidade chegou a cobrir 250 acres, e estima-se que a população alcançou em torno de 20 mil pessoas em seu auge. Então, a desaparição do Império de Meroé por volta de 320 depois de Cristo pode estar relacionada ao crescimento de Axum, então que com isso pôde redirecionar o comércio de marfim do rio do Nilo ao porto de Adulis. Então, sinal da importância econômica da cidade foi cunhagem de moedas, que começou a partir do século III depois de Cristo e continuou até o século VII. Bem, então, quando nós falamos dessa sociedade, é uma sociedade bem importante por conta do comércio, né, principalmente de produtos exóticos, né, a questão do marfim, né, do chifre de rinocerontes, e também a vinda de produtos vindo da Ásia, principalmente as especiarias, pimenta do reino, noz moscadas, que depois vai ser tão importante para as colonizações, né, das grandes navegações a partir do século XIV, né, século XIV, XV e XVI. E como é que esse comércio vai fazer com que a cidade se torne o centro pulsante de uma sociedade rica e cosmopolita, né? Então, cosmopolitas são sociedades que são influenciadas por outras, né? Então, sempre bom e importante levar em consideração tudo isso. Então, durante o primeiro século, né, do milênio, né, do primeiro milênio depois de Cristo, foram levantados no campo de Mai Hadesha, né, então grandes estrelas, né, de pedra que recordavam os grandes reis. Então, essa prática que durou até cerca de 330 depois de Cristo, terminou na época do rei Ezana, né, que converteu-se ao cristianismo. Em total, 126 obeliscos em Axum, incluindo a de maior tamanho, conhecido quase todos atualmente caídos e partidos em pedaços. Então, uma forma que eles tinham, para lembrar os seus monarcas era construir obeliscos, né? Então, provando o poder da masculinidade desses reis. E esse rei, o mais importante, né, que nós devemos, com a ruptura, foi o rei Ezana, que está representado nessas moedas, né? Então, no caso, o rei Ezana, ele vai, né,
ele vai se converter ao cristianismo e vai abandonar, né, a cultura que o povo de Axum, né, ele nutria até antes do cristianismo. Então, a conversão ao cristianismo. Então, segundo a história contada por Teodoro, que se refere aos eventos com o passar, né, como passando na Índia, um homem de Tiro, então interessado em comercializar com a Índia, partiu em uma viagem com seus 2 sobrinhos. O barco, porém, foi atacado por bárbaros que mataram quase todos a bordo. Então, seus sobrinhos, Edésio e Frumanésio, né, então foram levados como escravos ao rei do país, que, percebendo sua inteligência, e os promoveu a superintendente do reino. Então, eles eram cristãos e continuaram servindo o reino após a morte do rei e a ascensão ao trono do seu filho. Após algum tempo, eles pediram para voltar para o seu país e voltaram ao território romano. Então, Adécio foi para Tiro e Frumécio foi para Alexandria, onde informou que os indianos estavam ansiosos para ganhar a luz da espiritualidade cristã. Então, Atanásio, o bispo, disse que não havia ninguém melhor como o próprio, né, o Frumécio, para essa missão, e nomeou o bispo e enviou-lhe de volta. Então, no caso, a expansão cristã ali na região é um ponto muito importante, né, que vai formar um legado muito grande de construções, né, e isso, né, nós podemos ver em vários momentos. Então, com base na história de Teodoreto, então outras evidências considera-se que o cristianismo foi adotado como religião estatal de Axum em 330 e criou laços religiosos com o Egito, o então cristão Egito, e a Constantinopla, né, que era o berço da igreja ortodoxa. Então, o rei Ezana foi convertido ao cristianismo por Frumércio. Então, o monge sírio, que foi mais tarde feito bispo pela igreja copta egípcia. Então, a partir dessa época, os reis cristãos de Axum construíram palácios e igrejas, entre estas a primeira igreja de Santa Maria, levantada no final do século IV. Então, segundo a lenda, as áreas de um lago que secou milagrosamente. Então, achados arqueológicos do antigo texto mostram que a cidade contou com um palácio e casas nobres de pedras com vários andares. Então, mas a maioria dos moradores em Axum eram de barro, né, as moradias, né, de Axum eram de barros e cobertas de palha. Então, a cidade de Axum, ela vai ter um auge, né, então ela vai crescer muito durante a dominação cristã, né, principalmente por conta das suas edificações daquelas famílias mais ricas e também, né, por conta da religião, né, principalmente pela igreja copta, né, que vai dar as principais características apresentadas naquelas iconografias. Então, segundo a tradição religiosa, a igreja ortodoxa etíope, né, então recolhida da obra de Quebra Negaste, então do século XIII, foi de Axum que partiu Maqueda, a rainha de Sabá, para visitar o rei Salomão em Jerusalém. Ainda segundo a tradição da união entre ambos, nasceu, né, Menilake I, que após a visita ao pai trouxe à Etiópia a Arca da Aliança, que até hoje estaria numa capela do complexo da igreja de Santa Maria de Sião. Então, no caso, né, é uma das lendas mais impactantes da cultura etíope até os dias de hoje, que eles acreditam, mas essa é uma região onde ninguém nunca conseguiu entrar, né? Então então o roubo, né, de arte sacra também faz com que esses templos eles sejam fortemente protegidos. Então tem uma lenda que diz que a Arca da Aliança, né, então onde estava guardada a Tábula dos 10 Mandamentos, continua ali na Etiópia até os dias de hoje. Né? Então, no caso, a rainha de Sabá, né, ela encontrou com Salomão, que teve um filho, né, no caso, o Meneleque, né, o Menelik I, né, que ele foi aquele que trouxe a Arca da Santa Aliança, né, para a região ali da Etiópia, e ela continua com eles até os dias de hoje. Então, a decadência. Então, a partir do século VII se iniciou a decadência do povo Axum. Então, primeiro, devido à instabilidade comercial causada pela disputa entre bizantino
e os persas do Império Sassânidas, né, Sassânidas. Então, e após 632, a expansão dos domínios árabes muçulmanos, apesar de que as relações com os muçulmanos foram inicialmente amistosas, a partir do século VII, a ascensão da dinastia do Omíadas, né, causou seu declínio final. Então, os árabes dominaram o comércio no Mar Vermelho, conquistando Adulis e cortando as rotas comerciais com o Império de Axum. Então, a produção agrícola caiu, provavelmente por problemas ambientais e as excessivas explorações das áreas circundantes da cidade, que no final do século VIII foi reduzido a um vilarejo. Então, as elites abandonaram a cidade, assim como os reis se transferiram da capital ao sul. Apesar de haver mantido sua importância simbologia, né, então especialmente religiosa, os líderes da igreja etíope deixaram a cidade na metade do século X. Ali, né, então, a cidade de Axum, ela deixa de existir, mas a sua cultura ainda permanece até os dias de hoje, né, presente nas iconografias do povo cristão, que teve origem ali na região da Etiópia. Então, após um longo período de obscuridade, então Axum começa a se reviver, né, a voltar a sua vida a partir do século XV. Então, a igreja de Santa Maria de Sião foi reconstruída em 404 e novos bairros de moradia foram criados a partir do século XVI. Porém, em 1535, a cidade foi invadida e destruída pelo chefe militar, né, da Somali Amadê, né, então Ibn Ibrahim Al-Ghazi. Então, no século seguinte, Axum foi vítima de pragas de gafanhoto, cólera e fome, né, que dizimaram a população. A importância simbólica para a religião é a realeza etíope, porém nunca foi esquecida, né? Então, no caso, né, a importância dos seus monarcas, né? Então, existem matérias, né, matérias do Fantástico que mostram, né, que eles preservam o corpo desses reis e rainhas em igrejas no interior do país até os dias de hoje, né, representando a grandeza do seu período mais glorioso, né, que foi nesse período entre, né, o século IV até mais ou menos o século XIII. Então, quando nós falamos no legado, né, dos povos Axum, então uma das mais importantes são as igrejas, né, que eles construíram. Uma das mais importantes é essa construída né, de cima para baixo. Então, eles esculpiram, né, a igreja até os dias de hoje, né? Nós não sabemos exatamente quais foram as técnicas usadas para isso, mas existe uma lenda que foi, né, segundo eles, né, que foi o próprio anjo Gabriel que foi até a região e construiu a igreja em uma noite, né? Então, e também as suas iconografias, né, tratando como a Virgem Maria, o Menino Jesus, né, no caso Cosme e Damião, e eles também acreditavam muito no poder de né, de São Jorge, né? E todos eles retratados como homens e mulheres negras. Então, voltando que a iconografia cristã, ela depende muito da região onde esse povo ele é introduzido. E, né, por último, o grande Império de Gana. Então, o Império de Gana, Reino de Gana, ou Império Iugandu, né, então foi um antigo império que dominou a África Ocidental durante a Idade Média. Então, era localizada entre o deserto de Saara e o rio Níger e o rio Senegal, muito para o norte do atual país chamado Gana. Então, no caso, essa região ela é muito importante por conta da sua posição geográfica. Então, ela está no meio do deserto e ela tem como ponto muito importante, assim, as suas principais cidades, elas foram construídas à margem de dois rios. No caso, o rio Níger e o rio Senegal. Então, o império não tinha esse nome até então e passou a ser chamado de Gana, que significa chefe guerreiro, o qual, na verdade, era o título do líder desse império. Então, foi provavelmente fundada durante a década, né, de 300, desde essa data de 770. Então, seus primeiros governantes construíram a dinastia, né, dos Magas. Então, uma família berbere, apesar de o povo ser súdito, ser constituído por negros das tribos de Soniques, né, dos Soniques,
Em 770, os magas foram derrubados, né, pelos soniques e o império expandiu-se gradualmente sobre o domínio de Kayamanga Sisse, né, que foi o rei por até 790. Então é uma região muito importante, além da sua posição geográfica, também o seu desejo expansionista e de dominar as rotas comerciais. Então, no caso, a região ela foi evoluindo a partir das primeiras décadas dos anos 300 e vai chegar ao seu auge, né, por volta de 790 da era cristã. Então, nessa altura, o Império de Gana começou a adquirir uma reputação de ser uma terra de ouro, então atingiu o seu máximo da sua glória durante os anos de 900 e atraiu a atenção dos árabes. Depois de muitos anos de luta, a dinastia dos Almoravidas, né, berberes, subiu ao poder, embora não tenha sido convertido por muito tempo. Então, o Império entrou em declínio em 1240 e foi destruído pelo Império de Mali. Então, no caso, né, então a família dos Almoravidas, né, eles vão, né, tentar invadir a região, então vai provocar conflito durante muito tempo, e esse conflito vai levar ao enfraquecimento, né, dessa sociedade, e essa sociedade vai deixar de existir ou vai ser anexada pelo Mali a partir de 1240 pelo Mansa, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, os soniques habitavam a região do sul do deserto do Saara. Então, este povo estava organizado em tribos que constituíam um grande império. Então, esse império era comandado por reis conhecidos como Kaiamangas e viviam na criação de animais, da agricultura e da pesca. Então, habitavam uma região com grandes reservas de ouro. Então, extraíam o ouro para trocar com outros produtos com os povos do deserto, né, dos berberes. Então, a região de Gana tornou-se, com o tempo, uma área de intenso comércio e habitantes do império deviam pagar impostos para a nobreza, que era formado pelos caimangas, né? Então, seus parentes e amigos. Então, um exército poderoso fazia a proteção das terras e o comércio que era praticado na região. Além de pagar impostos, as aldeias deviam contribuir com soldados e lavradores que trabalhavam nas terras da nobreza. Bem, então, no caso, os soniques, eles vão, né, substituir, né, a antiga dinastia que dominava a região ali do reino de Gana, e eles vão, né, nutrir alianças dentro daquela realidade. Então, eles vão começar a expandir o seu domínio a partir dessas alianças, e principalmente a questão da cobrança de tributos, tanto de produtos, também como homens para fazer parte do exército dos soberanos. Bem, então, com isso, né, nós terminamos a África, né, a África antiga, e hoje, né, a partir da semana que vem, nós vamos começar a falar um pouquinho do Oriente. Né? Então, nós vamos iniciar pela sociedade mais emblemática do Oriente, que é a sociedade hindu, ou a sociedade Harappa, que para nós, né, réis, né, conhecedores do mundo ocidental, nós conhecemos como Índia. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho desse povo tão emblemático. Beijo, então, acredito que tenha sido isso. Então, agradeço aqui, né, pela paciência, pela confiança. Né? Então, se você gostou do vídeo aqui, né, pelos fatos, né, que eu retratei aqui para vocês, né, deixe, né, aqui o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Né, e vamos, né, continuar os nossos estudos. Né, e agradecendo aqui pela participação de todos. Muito obrigado e até a próxima.